A imagem de Sofia, amarrada naquela cadeira na adega fria da Quinta do Estoril, é a primeira coisa que me vem à cabeça. As garrafas de vinho envelhecido, testemunhas silenciosas de tantos segredos, pareciam zombar do seu vestido de seda rasgado. Pedro Lencastre, o patriarca, outrora o Leão de Lisboa, era agora uma sombra do seu eu, a voz apenas um sussurro. Por que, Sofia? A pergunta ecoou no cheiro a bolor e carvalho, e a resposta dela, aquela risada frágil e cruel, ainda me persegue. Deste-me uma jaula, Pedro. Eu e o Carlos tínhamos uma visão, negócios modernos, limpos, sem mais sangue. Derramando o sangue da tua própria família? Minha voz, para minha surpresa, saiu firme. É estranho como o medo se transforma em raiva, e a raiva em algo frio e afiado. Eu estava ali, uma empregada invisível, no meio de uma reunião de família que decidia o destino de um império, e o meu. Mas para entender como eu cheguei ali, como Anna Evans, a raça chão, se tornou Anna Evans, a pessoa que eles finalmente viam, é preciso recuar. Para antes daquela noite na adega, antes de Martim chegar, antes de Miguel morrer. Na verdade, tudo começou com a maldição, como eles chamavam. Ou melhor, a tal da má sorte que atingiu os Lencastre. Eu estava ali, sempre estive. Os chamavam de a maldição Lencastre. 3 anos, 3 filhos do patriarca Pedro mortos. Não foram balas, nem guerras de gangues. Apenas acidentes. Inexplicáveis. A polícia dizia azar. As ruas cochichavam castigo divino. Mas Pedro Lencastre, o padrinho da costa do Estoril, sabia melhor. Ele sentia o cheiro de rato na sua própria cozinha. Procurava um traidor entre os seus capitães, sem saber que a única pessoa que via a verdade era aquela a quem ninguém prestava atenção. Ana, a empregada de 24 anos que limpava o sangue dos seus soalhos de mármore. Meu pai era mecânico. Entrava em buracos de carros, sujava-se de óleo e graxa. Tinha mãos grandes e quentes. Sempre disse para ter cuidado com o brilho. O que reluz demais, muitas vezes engana Ana. Ele tinha uma doença estranha, rara, precisou de dinheiro, muito. Pediu emprestado aos Lencastre, aos tubarões de Pedro. Morreu na mesma, e a dívida passou para mim. A dívida e a necessidade de pagar. Então larguei a Universidade Nova, onde estudava toxicologia forense, apenas a um semestre de terminar. Um diploma, meus sonhos. Tudo trocado por um uniforme preto e um avental branco. Tornar-me uma ghost na Quinta do Estoril era o meu novo destino. Lembro-me do funeral de Tiago. Chovia torrencialmente no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. A chuva não lavava os pecados dos Lencastre, só deixava a lama mais escorregadia. Pedro estava junto à cova aberta do seu segundo filho. Não, o primeiro foi João, o Tiago foi o segundo. Ou foi o contrário? A cabeça estava tão cheia de detalhes irrelevantes, de copos a servir e de sorrisos falsos, que a ordem das mortes às vezes me falhava. Enfim, Tiago, o filho inteligente, o que tinha o MBA da Católica, aquele que supostamente iria legitimar os bilhões que Pedro tinha feito em construção e gestão de resíduos. E agora, Tiago estava morto. Uma overdose, dizia o legista. Oxicodona e uísque. Um clichê, mas Tiago era viciado em trabalho, não em drogas. O corpo dele era um templo financeiro, não físico. Minhas condolências, Dom Pedro. Uma voz rouca. Nem precisei olhar para saber quem era. Carlos, o advogado da família, conselheiro há 30 anos. Magro, pele como pergaminho, olhos que calculavam brechas fiscais em vez de expressar emoções. 2 filhos, Carlos, Pedro sussurrava, a voz um ruído de britadeira. Primeiro João, na A2, agora Tiago. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Carlos endireitou os óculos sem aro.
É uma tragédia, Pedro. Terrível, imprevista. Mas temos de ser fortes por Miguel. Ele é o herdeiro agora. Olhei discretamente por cima das cabeças. Miguel, o terceiro e mais novo filho legítimo, estava sob uma tenda, pálido e errático. Miguel era a carta selvagem, volátil, agressivo e totalmente impreparado para liderar. Ao lado dele, Sofia, a segunda esposa de Pedro. 40 anos, bonita de um jeito predador, chorava num lenço de renda que valia mais do que o meu salário anual. Mantenha-o seguro, Carlos, Pedro disse, virando-se finalmente daquele buraco negro no chão. Se algo acontecer a Miguel, eu incendeio esta cidade. 3 horas depois, o velório estava lá todo vapor na quinta do Estoril. Uma mansão gigantesca, mais fortaleza do que casa, cheia de homens de fatos de 1.000 euros, a discutir territórios enquanto fingiam luto. Eu ali, fantasma no meio daquele poder e violência. Anna Evans, 24 anos, cabelo castanho café preso num coque severo, olhos que não perdiam um detalhe. O meu uniforme, vestido preto, avental branco, sapatos confortáveis. Para aqueles homens, eu era mobília. Menos do que mobília, um suporte para bandejas, uma enchedora de copos. Champanhe, senhor? Perguntei, oferecendo um flute a um homem grande com uma cicatriz na sobrancelha. Ele pegou sem me olhar. Então eu disse ao representante do sindicato: ou aceitas o acordo, ou vais dar um mergulho no rio. Eu seguia em frente, era o meu superpoder, a invisibilidade. 2 anos na propriedade, desde que meu pai morreu e deixou a dívida. Eu trabalhava para pagar o que não era meu, numa casa construída sobre sangue. Movei-me para a biblioteca, equilibrando uma bandeja de prata com expressos. Devia entregá-los no santuário interior, onde os capos se reuniam. Ao aproximar-me das portas pesadas de carvalho, ouvi vozes exaltadas. Parecemos fracos, Pedro. 2 filhos mortos em 6 meses. Os russos estão a rir de nós. Os chineses estão a ocupar os portos. Era Vasco, o capo de Campolide. Estou a resolver. A voz de Pedro ecoou, mas sem o trovão habitual. A resolver? Estás a enterrar Pedro. Precisas de o trazer de volta. Seguiu-se um silêncio pesado e perigoso. Fiquei paralisada, a mão pairando sobre a maçaneta. Quem? Pedro perguntou. Martim, Vasco disse. O nome parecia sugar o ar da sala. Eu sabia o nome, todos sabiam o nome, embora fosse proibido pronunciá-lo. Martim Lencastre, o filho bastardo, nascido do caso de Pedro, com uma cantora de jazz no Porto. Martim tinha sido exilado há 5 anos, enviado para a Europa para gerir o ramo de logística, uma forma educada de dizer exílio dourado. Martim não faz parte desta família, Pedro rosnou. Miguel é o herdeiro. Miguel está agora mesmo na casa de banho a drogar-se, Vasco gritou. Acorda, Pedro, estás a perder a tua dinastia, um caixão de cada vez. Liga ao bastardo. Ele é o único com coragem para manter isto unido. Caso Deus nos livre, algo aconteça a Miguel. Bati suavemente, encerrando a conversa instantaneamente. Entrei com os olhos baixos. O seu expresso, senhor Pedro, disse suavemente. Pedro olhou para mim. Por um segundo, ele realmente me viu. Parecia cansado, os olhos vermelhos. Obrigada, Ana. Deixa o bule. Ao colocar a bandeja na secretária de Mogno, notei algo pequeno, quase insignificante. O calendário pessoal de Pedro estava aberto. Na data da morte de Tiago, ou foi João, não importa. Na data de uma das mortes havia uma pequena marca vermelha, uma estrela, e ao lado, as iniciais CA, Carlos Almeida. Por que o advogado assinalaria a data de uma overdose trágica com uma estrela? Saí da sala, o coração batendo um ritmo estranho. Eu era só uma empregada.
Não deveria estar a pensar naquilo. Mas Ana tinha um segredo. Antes da dívida, antes do uniforme, eu estava a um semestre de um diploma em toxicologia forense. Eu notava detalhes, notava padrões. João morrera no dia 12. Tiago morrera no dia 12. Olhei para o calendário no corredor. Era 10 de outubro. Miguel era o último herdeiro na cidade. Se o padrão se mantivesse, Miguel Lencastre tinha 48 horas de vida. Momentaneamente, aqui preciso de fazer uma pausa. Todo este cenário, a quinta luxuosa, a máfia de Lisboa, as mortes misteriosas, a minha própria situação de empregada detetive, era tudo tão surreal. Penso no que o meu pai diria. Ele sempre foi um homem do povo, prático, desconfiado de grandes fortunas e gente poderosa. Ele provavelmente me puxaria pela orelha e diria: Ana, não te metas onde não é chamada. Estas são guerras de reis, não para raparigas com as mãos limpas. E talvez tivesse razão. Talvez eu fosse uma idiota por sequer tentar decifrar isto. Mas havia uma urgência, uma necessidade de fazer algo que superava o medo. Uma parte de mim, aquela estudante de ciência forense que um dia fui, simplesmente não conseguia ignorar as pistas. Era como um vício, ver o padrão e querer resolver o puzzle. E havia Miguel, um miúdo estragado, sim, mas ainda assim, não merecia o que estava a acontecer. Tudo parecia demasiado calculado para ser azar. Não sei. A linha entre a estupidez e a coragem, ou talvez entre a sanidade e a loucura, naquele momento, era muito fina. Enfim, voltando à história. A Quinta Lencastre era um labirinto de segredos, mas a cozinha era o centro de informações. Os cozinheiros, as empregadas, os jardineiros, viam tudo, mas entendiam melhor do que os mafiosos. O silêncio era a sobrevivência. Na manhã seguinte, a casa estava de ressaca. A chuva parara, substituída por um nevoeiro cinzento e sufocante que vinha do Estoril. Fui designada para limpar o quarto de Miguel. Era a suíte do príncipe, um conjunto de quartos luxuosos na ala leste. Ao entrar, o cheiro atingiu-me, fumo velho, perfume caro e o metálico amargo do medo. Miguel não estava lá. Provavelmente estaria na casa da piscina a curar a ressaca. Comecei a minha rotina, trocar a roupa de cama, polir as superfícies, esvaziar os caixotes. Ao esvaziar o cesto de lixo perto da penteadeira, um pequeno frasco de vidro rolou. Não era um frasco de remédio. Era uma ampola transparente, sem rótulo, com o pescoço partido, do tipo usado para injeções. Franzina o sobrolho. Peguei-o com um lenço de papel. Havia um resíduo minúsculo de líquido no fundo. Tinha um leve cheiro a amêndoa amarga. Cianeto. Não, demasiado dramático, mas cheirava a produto químico. Cloreto de potássio. Isso pararia um coração e pareceria uma paragem cardíaca natural, se não fosse testado especificamente. Envolvi o frasco no lenço e enfiei-o no fundo do meu bolso do avental. Por que estaria aquilo no lixo de Miguel? Ele usava drogas, sim, cheirava pó, tomava comprimidos, mas não se metia com injetáveis químicos obscuros. O que estás a fazer? Saltei girando. Na porta estava Sofia Lencastre, a esposa de Pedro. Usava um kimono de seda que esvoaçava como água. O rosto era uma máscara de maquilhagem perfeita, mas os olhos eram afiados, disparando para o meu bolso do avental. Estava só a esvaziar o lixo, senhora Sofia, disse, inclinando a cabeça. O senhor Miguel deixou uma bagunça. Sofia deslizou para a sala. Ela não andava, ela espreitava. Parou a centímetros de mim, cheirando a jasmim e ambição fria. Mudança de perspectiva. Sofia. Ana estava tão perto, uma pequena figura vestida de preto, com as mãos visivelmente a tremer. Sofia observava a sua nuca, o coque apertado, imaginando o que faria se visse alguma coisa errada.
A miúda era demasiado atenta, quase insuportavelmente. Tinha de ter uma conversinha com ela, sem alarmar Pedro, claro. Um arrepio correu-lhe pela espinha, mas ela manteve a compostura, o sorriso no lugar. És a miúda dos Evans, não és? Aquela que está a pagar pelo erro do pai. Os olhos de Sofia brilharam com um gélido prazer ao ver a miúda encolher-se ligeiramente. Boa! Medo era um bom aliado. A pequena coisa tinha de saber o seu lugar. Ela podia ser útil se jogasse bem, mas se não, seria fácil de descartar. Volta à perspectiva de Ana. Sim, senhora. És diligente, gosto disso. Mas a diligência pode ser perigosa se for mal direcionada. Sofia estendeu a mão e ajustou o meu colarinho, os seus dedos roçando o meu pescoço. Eram gelados. Se encontrares algo incomum nos quartos do rapaz, traz para mim. Não para Pedro. Ele está de luto. Não queremos perturbá-lo com os detalhes sórdidos dos vícios do filho, não é? Não, senhora, sussurrei. Bom, agora vai e queima esse lixo. Não o deites apenas fora. Sofia virou-se e foi para a janela, observando o nevoeiro. Saía apressadamente, o coração a martelar. Queimar o lixo? Por quê? A menos que houvesse provas ali. Fui direta para os aposentos dos funcionários na cave. Não queimei o lixo. Levei o frasco embrulhado em lenço de papel e escondi-o dentro de uma cópia oca de Jane Eyre, que mantinha debaixo do meu colchão. Mais tarde, naquela tarde, a atmosfera na casa mudou. O ar ficou pesado, carregado de estática. Um carro preto rasgou a entrada, os calhaus a voar como tiros. Eu estava a polir o corrimão no hall principal quando as portas duplas se abriram. Entrou um homem. Parecia Pedro, mas mais afiado, mais jovem e infinitamente mais perigoso. Usava um fato cinzento carvão que lhe assentava perfeitamente nos ombros largos, mas ele usava-o com uma indiferença desdenhosa. O cabelo era escuro e penteado para trás, e os olhos tinham a cor de nuvens de tempestade. Era Martin Lencastre, o exilado. Ele não esperou pelo mordomo. Atirou o casaco para uma cadeira e avançou para a biblioteca. Onde está ele? Martin exigiu, a voz a ecoar no mármore. Pedro apareceu no topo das escadas. Os dois homens encararam-se, pai e filho rejeitado. Não te mandei vir, Pedro disse, a voz a tremer ligeiramente. Vasco ligou-me. Martin disse, a voz monótona. Disse que estás a perder o controlo. Disse que os meus irmãos estão a morrer. São acidentes, Martin. Má sorte. Má sorte é um pneu furado. Martin retorquiu, subindo as escadas. 3 filhos mortos é um trabalho. Estou aqui para garantir que Miguel não acaba debaixo da terra antes do fim de semana. Observei das sombras do corredor inferior. Martin passou por mim. Cheirava diferente dos outros. Cheirava a chuva e ferro, não a colônia e charutos. Ao passar, ele parou por uma fração de segundo. Olhou para mim. A maioria dos homens olhava através de mim. Martin olhou para mim. O seu olhar catalogou-me num instante. A tensão nos meus ombros, o aperto dos meus nós dos dedos no pano de polir. Ele franziu ligeiramente o sobrolho, como se estivesse intrigado, e depois continuou a subir as escadas para confrontar o pai. Soltei um suspiro que nem sabia que estava a prender. O dia 12 era amanhã. Naquela noite, a quinta estava em lockdown. Martin trouxe os seus próprios homens, mercenários da Europa, que não confiavam na equipa local. A tensão era palpável. Eu estava designada para o turno da noite, cafés e limpeza depois das reuniões de estratégia. Às 2 da manhã, eu estava na cozinha a fazer um café fresco. A porta da cozinha abriu-se. Era Miguel. Ele estava horrível, suado, pálido, os olhos dilatados. Água? Ofegou, cambaleando para o lava-loiças. Preciso de água. Corri para encher um copo. Senhor Miguel, está bem? Queima.
Ele engasgou, agarrando o peito. Azia, uma azia intensa. Ele engoliu a água, mas depois curvou-se, vomitando. Preciso dos meus remédios, gemeu. Sofia, ela deu-me algo para o stress no meu quarto. Gelei. Sofia. Vou chamar um médico, disse, estendendo a mão para o telefone de parede. Não! Miguel bateu no telefone da minha mão. Sem médicos. O pai vai pensar que estou a usar drogas de novo. Só passa. Sempre passa. Ele desabou numa cadeira da cozinha, a respiração ofegante. Eu observei-o, a minha mente a acelerar. Os sintomas, ardor no peito, náuseas, suores, pareciam um ataque cardíaco. Ou um veneno de ação lenta que imitava um. Vou buscar o seu irmão, disse firmemente. Qual deles? Miguel riu fracamente. Estão todos mortos. Martim, disse eu. Os olhos de Miguel arregalaram-se. Martim está aqui? Não esperei. Levantei a saia e corri. Corri pela sala de jantar silenciosa, subi as escadas de serviço e segui pelo corredor da ala leste em direção à suíte de hóspedes onde Martim estava. Não bati. Arrombei a porta. Martim estava acordado. Estava sentado numa poltrona. Uma arma desmontada sobre a mesa à sua frente, limpando o cano. Ele olhou para cima. A sua velocidade de reação foi terrivelmente rápida. Antes que eu pudesse piscar, a culatra da arma foi remontada e apontada para o meu peito. Levantei as mãos. É o Miguel na cozinha. Ele está a morrer. Martim olhou para mim por um batimento cardíaco, avaliando a verdade nos meus olhos. Depois baixou a arma, pegou numa faca de combate serrilhada da mesa e correu por mim. Mexa-se, ordenou. Corremos de volta para a cozinha, mas o silêncio que nos saudou foi pior do que qualquer grito. Miguel estava no chão. Não se movia. Espuma rosada acumulava-se no canto da sua boca. Martim parou bruscamente, ajoelhando-se ao lado do meio-irmão. Verificou o pulso. Verificou a respiração. Olhou para mim, o rosto uma máscara de fúria fria. Ele morreu, Martim disse. Olhei para o relógio no forno. Era 00:01 da manhã. Era 12 de outubro. Eles não esperaram, sussurrei, o horror invadindo-me. Eles sabiam que estavas aqui, então apressaram as coisas. Martim levantou-se lentamente, imponente sobre mim. Quem são eles? O que sabes, empregada? Eu sei que o seu irmão não morreu de overdose, disse a voz a tremer, mas os olhos firmes. E sei que a sua madrasta lhe deu os comprimidos que o mataram. Martim aproximou-se, encostando-me ao balcão. Essa é uma acusação perigosa. Sofia é a esposa do Don. Se estiveres a mentir, eu próprio te mato. Tenho provas, disse. Tenho o frasco de ontem e conheço o padrão. Martim olhou para mim. O ar entre nós estalou. Pela primeira vez em anos, alguém nesta casa estava a dizer a verdade. Mostra-me, Martim disse. O silêncio que se seguiu à morte de Miguel Lencastre era mais pesado do que os pilares de mármore que sustentavam a quinta. O legista veio e foi antes do amanhecer. Um homem chamado Dr. Almeida, que conduzia um Porsche novinho e não olhava ninguém nos olhos. Assinou o certificado na ilha da cozinha enquanto bebia o café que eu tinha feito. Paragem cardíaca devido à toxicidade aguda de substâncias, escreveu. Overdose acidental, de novo. Pedro Lencastre não saiu do seu quarto. O Leão de Lisboa tinha se transformado num fantasma na sua própria toca. Mas nos aposentos de serviço da cave, um tipo diferente de acordo estava a ser feito. Martim Lencastre estava no meu pequeno quarto. Era austero, limpo e cheirava a detergente de lavanda. Ele parecia deslocado entre a tinta a descascar e a cama de solteiro estreita. Um predador apertado numa jaula de pássaros. Dá-me isso, Martim disse. Estendeu a mão. Ajoelhei-me ao lado da cama. As minhas mãos tremiam, mas forcei-as a ficar firmes. Tirei a cópia desgastada de Jane Eyre,
Abri o centro oco e retirei o frasco embrulhado em lenço de papel. Coloquei-o na palma da mão de Martim. Ele segurou-o contra a lâmpada nua que pendia do teto. Miguel era viciado. Ele teria injetado qualquer coisa. Como sabes que isto não é apenas a sua porcaria habitual? Porque Miguel era um utilizador de heroína, disse a minha voz a ganhar força. Ele gostava de sedativos. Gostava de flutuar. O resíduo naquele frasco é claro, ligeiramente viscoso. Cheira levemente a amêndoas amargas. Mas não é cianeto. Cianeto mata em segundos. Miguel sofreu por 20 minutos. E olha para o vidro. Martim franziu o sobrolho, semicerrando os olhos para o frasco. É de grau médico. É uma ampola de succinilcolina, afirmei. Ou um derivado. É um paralítico usado em cirurgias para relaxar os músculos. Se overdoses, o teu diafragma para de funcionar. Sufocas enquanto estás totalmente consciente. Parece um ataque cardíaco, parece um inferno. Martim baixou o frasco e olhou para mim. Realmente olhou para mim. Pela primeira vez, ele não estava a olhar para uma empregada. Estava a olhar para uma anomalia. Tu limpas chão para viver, Martim disse baixinho. Como sabes o cheiro da succinilcolina? Eu era estudante de medicina na Nova, especialização em toxicologia forense, respondi, olhando para os meus sapatos. Lista de honra do reitor. Depois o meu pai ficou doente e pediu dinheiro emprestado aos tubarões do seu pai para pagar o tratamento. Morreu na mesma. A dívida passou para mim. Abandonei os estudos para pagar. Agora limpo os seus chãos. A mandíbula de Martim apertou. Ele conhecia as práticas de negócios do pai. Conhecia a crueldade do mundo em que nascera. Faz uma mala, Martim disse abruptamente. Pisquei os olhos. O quê? Se Sofia te vir, ela vai saber. Tu sabes que essa mulher tem olhos de falcão e uma alma de tubarão. Se ela matou Miguel e suspeita que tens provas, serás o próximo acidente nas escadas. Não posso sair, disse o pânico a aumentar. A dívida? Estou a comprar a tua dívida, Martim retorquiu. Agora trabalhas para mim. Pega no casaco. Vamos ver um homem sobre uma análise química. Sair da quinta era mais difícil do que assaltar um banco. Os jardins estavam repletos dos soldados de Pedro, paranoicos e com dedos leves no gatilho. Mas Martim conhecia os pontos cegos. Ele sabia quais câmaras tinham um atraso de 3 segundos e quais guardas eram preguiçosos. Ele guiou-me para fora pela antiga chaminé de carvão na cave, saindo perto da garagem. Corremos sob a chuva. Parecia que estava sempre a chover agora, para um Audi A7 preto fosco estacionado nas sombras. Ao apertar o cinto de segurança, os bancos de couro cheiravam a dinheiro novo e perigo antigo. Senti um arrepio de adrenalina. Estava a cruzar uma linha. Uma vez que partisse com Martim, não havia como voltar à invisibilidade do uniforme de empregada. Martim conduzia como fazia tudo o resto, com agressividade precisa e controlada. Rasgamos a A5 a serpentear pelo trânsito a 160 km. Para onde vamos? Perguntei, agarrando a pega acima da porta. Sacavém, Martim disse. Tenho um contacto, um velho químico que costumava cozinhar para os cartéis, mas ganhou consciência. Se alguém conseguir identificar o que está naquele frasco, é o Silos. A viagem foi silenciosa por um longo tempo. Observei o perfil de Martim. Era bonito, sim, de uma forma rude e marcada, que fazia os homens polidos da família Lencastre parecerem meninos. Mas havia uma tristeza nele, um isolamento profundo e sombrio. Por que te importas? Perguntei suavemente. Eles te exilaram, trataram-te como um cão vadio. Por que voltar para o salvar? O aperto de Martim no volante apertou até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Não me importo com o império, Ana. Não me importo com o dinheiro. Mas Miguel, quando éramos miúdos, antes de ele saber que eu era bastardo, ele partilhava os brinquedos comigo. Ele era o único que não me olhava com nojo.
Ele era fraco, sim, mas era meu irmão. Ele olhou para mim, os olhos escuros intensos. E não gosto de ser enganado. Alguém está a desmantelar a minha família peça por peça. Não os vou deixar ganhar. Chegamos a um armazém em ruínas na zona industrial. A placa lá fora dizia Talho Mel, mas as janelas estavam tapadas. Lá dentro, o ar cheirava a formol e ozono. Silas era um homenzinho com cabelo branco selvagem e queimaduras químicas nas mãos. Não fez perguntas. Pegou no frasco, colocou uma gota num espectrômetro de massa e esperou. A máquina zumbiu e apitou. Silas olhou para o monitor, depois para Martim. Tinham razão quanto à classe da droga, Silas sussurrou, mas não é succinilcolina comum. É uma mistura proprietária sintetizada. Decompõe-se na corrente sanguínea em 2 horas, indetetável, a menos que se teste imediatamente. Quem a faz? Martim perguntou. Não é um traficante de rua, Silas disse. Isto é de alta qualidade farmacêutica. Veio de um laboratório, especificamente, olhando para a assinatura molecular. Isto parece algo da Elixpac. Engasguei-me. Martim virou-se para mim. O quê? Elixpac, disse a minha mente a voltar para a pilha de correspondência que eu arrumava todas as manhãs. Carlos Almeida, o advogado da família. Ele está no conselho de administração da Helixpac. Vi os relatórios anuais na secretária dele na biblioteca. As peças do puzzle encaixaram. Carlos, Martim rosnou. A cobra. Mas por quê? Perguntei. Ele é rico, é poderoso. Por que matar os herdeiros? Por quê? Martim disse, a voz a baixar para uma calma aterrorizante. Se todos os herdeiros masculinos morrem, a propriedade não se dissolve. Vai para o parente mais próximo listado no testamento. Ou, se o testamento for manipulado, vai para o executivo até que um herdeiro adequado seja encontrado. Quem é o executivo? Carlos Almeida, Martim disse. E se Miguel está morto e eu estou deserdado, o único que resta é Pedro. E Pedro está velho. Vão matar o seu pai, percebi. Não, Martim disse, verificando o carregador da sua arma. Vão fazê-lo assinar tudo e depois vão matá-lo. Temos de voltar. O regresso à Quinta Lencastre era uma missão suicida, mas não tínhamos escolha. Precisávamos de provas físicas. O testemunho de um químico desacreditado e a intuição de uma empregada não resistiriam a Carlos Almeida numa reunião com a comissão. Se Martim entrasse e acusasse o conselheiro sem uma arma fumegante, Pedro mandaria matar Martim por traição. Chegamos de volta à Quinta assim que o sol se punha. A casa estava a preparar-se para o funeral de Miguel. A rapidez era nauseante. Fica no carro, Martim disse-me ao desligar o motor perto da entrada de serviço. Não, disse, desapertando o cinto de segurança. Não podes entrar no escritório de Carlos. És o exilado. Todos os olhos estarão em ti. Sofia vai observar cada movimento teu para ver se cedes. E tu achas que podes simplesmente entrar? Eu sou a empregada, Martim, disse um sorriso amargo a tocar os meus lábios. Eu disse-te que sou invisível. Ninguém olha para a pessoa que muda os sacos do lixo. Posso entrar na biblioteca. Posso encontrar os documentos. Martim hesitou, olhou para mim e, por um momento, a dureza nos seus olhos amoleceu. Estendeu a mão e tocou a minha bochecha, o polegar roçando a minha pele, áspero contra suave. Se te apanharem. Não vão, disse, embora o meu coração estivesse a bater contra a sua mão. Se gritares, Martim disse intensamente, eu virei. Não me importa quem esteja no caminho. Virei por ti. Era uma promessa, e no mundo frio e violento dos Lencastre, foi a coisa mais romântica que alguém me tinha dito. Deslizei de volta para casa, vestindo o avental como uma armadura. A casa estava a encher-se de enlutados. A atmosfera era sufocante. Dirigi-me à biblioteca. A porta estava trancada. Olhei em volta. O corredor estava vazio. Tirei um gancho de cabelo do meu coque
um truque que o meu pai me tinha ensinado, juntamente com a troca de velas de ignição, e mexi na velha fechadura. Clicou. Deslizei para dentro. A sala cheirava a papel velho e charutos caros. Fui direta para a secretária temporária de Carlos. Estava cheia de relatórios legais. Folheios, transferências de escrituras, procurações. Encontrei uma pasta rotulada Protocolo de Sucessão. As minhas mãos tremeram ao abri-la. Lá dentro estavam os atestados de óbito de João e Tiago e um rascunho de um Novo Testamento datado de 3 meses antes. Nesta versão, em caso de morte de todos os descendentes legítimos, o controle dos ativos Lancaster, as empresas de construção, os sindicatos, as contas, Monto Offshore, seria transferido para uma holding, a Víboras LDA. Tirei o telemóvel e tirei uma foto do documento. Depois procurei os documentos de constituição da Víboras LDA. Encontrei-os na gaveta de baixo. Víboras LDA. Sócio-gerente, Sofia Lencastre. Sócio silencioso, Carlos Almeida. Não era apenas uma tomada de poder. Era um golpe de Estado. Sofia e Carlos eram amantes ou parceiros no crime. Estavam a aniquilar a linhagem para tomar o trono para si. À procura de alguma leitura leve, minha querida. O meu sangue gelou. Virei-me lentamente. Carlos Almeida estava ao pé da estante. Tinha entrado pela porta secreta que dava para a sala adjacente, uma porta cuja existência eu desconhecia. Segurava um copo de uísque numa mão e uma pistola silenciada na outra. Senhor Almeida, gaguejei, escondendo o telemóvel atrás das costas. Estava só a tirar o pó. Atirar o pó dentro de uma gaveta trancada. Carlos sorriu, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. És uma rapariga esperta, Ana. Demasiado esperta. Sofia disse-me que estavas a fazer perguntas. Disse-me que encontraste o frasco. Deu um passo mais perto. Dá-me o telemóvel. Recuei até os meus quadris baterem na secretária. Pedro Lencastre vai matá-lo quando descobrir. Pedro é um velho quebrado. Carlos zombou. Ele está sedado agora mesmo. Sofia está a garantir que ele durma a noite toda. Amanhã ele assinará a procuração. E depois, bem, o luto é uma coisa terrível. Leva os homens ao suicídio. Vão matar Pedro, sussurrei. Vamos-lo reformar. Carlos corrigiu. Agora o telemóvel. A minha mente corria. Estava presa. Um advogado de 60 anos com uma arma não era exatamente um Navy SEAL, mas uma bala era uma bala. Precisava de uma distração. Olhei para o pesado candeeiro de bronze na secretária. Aqui, disse, estendendo o telemóvel com uma mão, enquanto a outra agarrava o cabo do candeeiro. Carlos estendeu a mão para o telemóvel. Puxei o cabo, o candeeiro caiu no chão, a lâmpada explodiu com um estalo alto. Carlos estremeceu, os seus olhos voando para o barulho por uma fração de segundo. Arremessei o telemóvel, não para ele, mas para o seu rosto. Acertou-lhe em cheio no nariz. Ele gritou de dor, a arma a tremer. Não esperei. Corri. Corri em direção às portas principais, gritando: Ajuda! Arma! Ele tem uma arma! Arrombei o corredor, batendo num empregado que carregava uma bandeja de champanhe. Os copos estilhaçaram-se. O barulho foi ensurdecedor na casa sombria. Dezenas de cabeças viraram-se, chefes da máfia, capitães, políticos. E Carlos Almeida estava na porta da biblioteca, sangue a escorrer do seu nariz, a arma ainda na mão. Por um segundo houve silêncio total. Depois, o caos. Ele tentou matar-me, gritei apontando para Carlos. Ele matou Miguel, ele tem os papéis. Carlos ergueu a arma, o pânico a tomar conta do seu cálculo. Apontou para mim. Bang! O tiro soou. Apertei os olhos à espera da dor. Mas não veio. Abri os olhos. Carlos Almeida largou a arma. Olhou para o seu peito. Uma flor vermelha estava a florescer na sua camisa branca. Caiu de joelhos, depois caiu de bruços.
Parado no fim do hall, perto da entrada principal, estava Martim. Fumo saía do cano da sua bereta. Ele tinha entrado pela porta da frente, passado pelos guardas, passado pelos enlutados. Ninguém lhe toca, Martim disse, a voz a sobrepor-se aos gritos da multidão. A sala ficou congelada. Aquilo era uma violação da paz, um tiroteio num velório. Vasco, o capo de Campolide, avançou, a sua própria arma em punho. Martim, acabaste de matar o conselheiro. Estás louco? Ele era um traidor, Martim gritou, caminhando em direção a mim, os olhos nunca deixando a multidão. Ele e Sofia estavam a matar os herdeiros. Ana tem as provas. Todos os olhos se viraram para o topo das escadas. Sofia Lencastre estava lá. Parecia uma rainha a observar um motim. O seu rosto estava pálido, mas a sua compostura era de granito. A empregada está a mentir, Sofia disse, a voz a cortar o barulho. E o filho bastardo está a tentar roubar o reino. Matem-nos, aos dois. Os guardas hesitaram. Os homens de Pedro olharam para Vasco. Vasco olhou para Martim. Ela tem os papéis, Martim gritou. Mostra-os, Ana. Procurei o telemóvel, mas estava no chão da biblioteca, perto do corpo de Carlos. Deixei cair, ofeguei. Sofia sorriu. Vês? Sem provas. Mata o Vasco, ou direi a Pedro que fazias parte disto. Vasco ergueu a arma para Martim. Martim colocou-se à minha frente, protegendo-me com o corpo. Estava em desvantagem numérica. Havia 20 homens na sala e ele tinha um só carregador. Se a queres, Martim rosnou, vais ter de passar por mim. Era um impasse, um banho de sangue à espera de acontecer. Então, um som veio da biblioteca. Palmas lentas e rítmicas. Todos congelaram. Das sombras da biblioteca, pisando o corpo morto de Carlos, saiu uma figura. Estava fortemente apoiado numa bengala, o rosto grisalho e por fazer a barba, mas os olhos ardiam com um inferno de raiva. Era Pedro Lencastre. Ele segurava o meu telemóvel na mão. Posso ser velho, Pedro sussurrou, a voz a ecoar no silêncio aterrorizado. E posso estar de luto, mas não sou cego. Ele olhou para Sofia nas escadas. O olhar que lhe deu não era de um marido. Era de um carrasco. Tu assinaste os papéis da Elida, Sofia. Pedro disse suavemente. Vi a foto no ecrã antes de o ecrã bloquear. A compostura de Sofia quebrou. Pela primeira vez, ela parecia aterrorizada. Pedro, gaguejou, Foi o Carlos, ele obrigou-me. Carlos está morto, Pedro disse. E tu és a minha esposa. Virou-se para Vasco. Leva-a para a cave, Pedro comandou. Sofia gritou enquanto 2 guardas a agarravam pelos braços. Ela chutou e uivou, arrastando os calcanhares no caro-tapete, mas ninguém se moveu para a ajudar. O omertá era absoluto. Traição era morte. Enquanto a arrastavam, a sala ficou novamente em silêncio. Pedro olhou para Martim. O pai e o filho exilado encararam-se sobre o cadáver do advogado. Tu disparaste contra um homem num funeral, Pedro disse pesadamente. Ele ia matar a miúda. Martim respondeu, sem baixar a arma. Pedro olhou para mim. Eu tremia, agarrada às costas do casaco de Martim. Tu salvaste a minha vida, Ana, Pedro disse. Viste o que eu estava demasiado fraco para ver. Voltou-se para Martim. Guarda a arma, meu filho. Estás em casa agora. Martim hesitou. Não confiava, mas sentiu a minha mão nas suas costas e lentamente baixou a arma. Não vou ficar, Martim disse. Não voltei para gerir o negócio, pai. Voltei para parar o sangramento. Discutiremos isso mais tarde, Pedro disse, afundando-se numa cadeira. Hoje lamentamos. Amanhã limpamos a casa. Mas o drama estava longe de terminar, porque enquanto eu olhava para o corpo de Carlos, notei algo.
O telemóvel dele estava a vibrar no bolso. O ecrã acendeu-se, uma mensagem de texto. Inclinei-me, fingindo verificar se ele estava realmente morto, e olhei para o ecrã. Remetente. O Romano. Mensagem. O velho já está morto. O carregamento chega aos portos dia 13. Precisamos dos portos livres. O meu sangue gelou. Sofia e Carlos não estavam a trabalhar sozinhos. O Romano. Esse era o aliás do chefe do sindicato criminoso rival, a família Fernando. A traição interna era apenas o primeiro movimento. Uma invasão estava a chegar e ia chegar amanhã. O telemóvel na mão morta de Carlos era uma bomba relógio, e eu era a única que ouvia a contagem decrescente. Enquanto os guardas arrastavam uma Sofia a gritar para a cave e Pedro Lencastre desabava na sua cadeira, exausto pela adrenalina da sua própria sobrevivência, agarrei o braço de Martim. O tecido do seu fato era áspero, úmido de chuva e suor. Martim, sussurrei, inclinando o ecrã do telemóvel para ele, para que os outros não vissem. Olha. Os olhos de Martim examinaram a mensagem. O carregamento do Romano chega dia 13. Portos livres. A sua expressão mudou de raiva para um cálculo gelado. Fernando, murmurou. Carlos não estava apenas a usurpar o trono. Ele estava a vender as chaves do castelo. Quem é o Romano? Perguntei. Dom Fernando, Martim disse, colocando a arma no coldre, mas mantendo a mão no punho. Ele controla a costa da Caparica. Tem tentado tirar-nos os portos de Setúbal há uma década. Se ele está a desembarcar um carregamento amanhã, é uma força de invasão. Ele pensa que a família Lencastre está sem líder e distraída com um funeral. Martim virou-se para o pai. Pedro respirava pesadamente, o rosto cinzento. O cancro que eu suspeitava e o luto tinham-no consumido. Pá, Martim disse a voz imponente. Carlos estava a trabalhar com Fernando. Há um carregamento a chegar ao porto de Setúbal amanhã à noite. Pedro olhou para cima, os olhos vidrados. Não consigo reunir os homens, Martim. Os capitães estão confusos. Metade deles provavelmente recebeu subornos de Carlos. Então eu faço isso, Martim disse. Mas preciso de autoridade. Dá-me o anel. A sala ficou em silêncio. O anel sinete, o símbolo do capo dei capi. Pedro hesitou, olhando para o seu filho exilado, o filho que tinha afastado por ser demasiado selvagem, demasiado perigoso. Agora, esse perigo era a única coisa que estava entre a família e a extinção. Lentamente, Pedro tirou o pesado anel de ouro do seu dedo mindinho e colocou-o na mesa. É teu, Pedro sussurrou. Faze-os sangrar. As 24 horas seguintes foram um borrão de guerra tática. Eu, para minha grande surpresa, não fui mandada de volta para a cozinha. Martim manteve-me perto. Conheces o plano do inimigo? Martim disse-me enquanto montávamos um centro de comando na adega segura da quinta. Encontraste os papéis da Eldá. Encontraste o veneno. Tens um olho para detalhes que os meus soldados perdem. Senti um estranho senso de propósito. Já não estava apenas a limpar a desordem. Estava a preveni-la. Sentei-me a uma pesada mesa de carvalho, a cruzar o calendário de Carlos com os manifestos de envio que tinha hackeado do seu laptop. Outra habilidade dos meus dias de ciências forenses, informática forense. Aqui, disse apontando para uma linha na folha de cálculo. Container 404, marcado como maquinaria industrial. Origem, Nápoles, programado para ser descarregado no Cais 12 às 3 da manhã. O Cais 12 é um ponto cego, Vasco. O capo de Campolide resmungou. Ele estava agora a receber ordens de Martim, embora parecesse infeliz com isso. Sem câmaras, perfeito para contrabando. Não são drogas, disse olhando o manifesto de peso. É demasiado pesado. E não é ouro. A densidade está errada. Armas, Martim concluiu. Calibre alto.
Fernando está a armar um esquadrão da morte. O plano foi traçado. Não impediriam o carregamento. Iriam recebê-lo. Às 2 da manhã, a chuva caía em lençóis, transformando os cais de Setúbal numa pintura a óleo preta e escorregadia. Eu estava na parte de trás de um SUV blindado, estacionado atrás de uma pilha de contentores de transporte. Estava a monitorizar os scanners da polícia. Limpo, sussurrei para o headset. Martim estava lá fora no escuro, liderando uma equipa de 12 homens leais. Eram fantasmas no estaleiro. Às 3h15 da manhã, o guindaste gemeu. Um enorme contentor vermelho foi baixado para o asfalto molhado. Várias carrinhas pretas pararam. Homens saíram, soldados de Fernando. Abriram o lacre do contentor. Assisti ao feed ao vivo de um drone que Vasco tinha implantado. As portas abriram-se. Lá dentro, empilhadas do chão ao teto, estavam caixas de rifles automáticos e explosivos de grau militar. Isso é poder de fogo suficiente para tomar a cidade. Respirei. De repente, um holofote cegou os homens de Fernando. Departamento de Higiene Urbana. A voz de Martim trovejou num altifalante, carregada de humor negro. A atirar o lixo! O caos irrompeu. Tiros iluminaram a noite como luzes estroboscópicas. O som era ensurdecedor. Um rugido contínuo de armas automáticas. Abaixei-me enquanto uma bala perdida ricocheteava no vidro blindado do SUV. Observei o monitor, o coração na garganta. Vi Martim a mover-se com eficiência aterradora. Não estava a disparar indiscriminadamente. Estava a remover cirurgicamente as ameaças. Movia-se de cobertura em cobertura, flanqueando os soldados de Fernando. Mas então vi algo na câmara térmica. Um segundo grupo de assinaturas de calor vindo da água. Mergulhadores! Martim! Gritei nos intercomunicadores. Atrás de ti, da água! 4 homens! Martim não fez perguntas. Girou, ajoelhou-se e disparou em direção à beira do cais. Exatamente quando 4 figuras em fatos de mergulho emergiram com submetralhadoras. Se eu não o tivesse avisado, ele teria sido cortado ao meio. Em vez disso, Martim eliminou-os. Pop, pop, pop. O tiroteio durou 10 minutos, mas pareceu 10 anos. Quando o fumo clareou, a equipa de Fernando estava dizimada. Os sobreviventes foram amarrados com braçadeiras e alinhados de joelhos na chuva. Martim caminhou até o líder, um capo chamado Zé Carniceiro. Martim parecia um demônio, o rosto sujo de graxa e sangue, não o seu próprio. Diz ao Romano, Martim disse, inclinando-se, que a família Lencastre está sob nova direção, e se ele alguma vez atravessar a ponte novamente, eu o enviarei de volta em pedaços. Ele virou-se e caminhou em direção ao SUV. Abriu a porta e olhou para mim. Respirava com dificuldade, a adrenalina irradiava dele como calor. Está bem? Perguntou. Estou bem, disse, embora as minhas mãos tremessem. Quase morrias. Quase não conta, Martim disse. Estendeu a mão e agarrou a minha, apertando-a com força. Salvaste-me de novo, Ana. Já são 2 vezes. 3 vezes, corrigi suavemente. Se contares o expresso que te fiz esta manhã, parecias que ias desmaiar. Martim riu. Foi um som áspero e rachado, mas era real. Por um momento, no meio da carnificina e da chuva, apenas nos olhamos. O laço estava forjado. Já não era apenas gratidão, era dependência. Vamos para casa, Martim disse. Temos um rato para interrogar. A vitória nos cais garantiu a posição de Martim como dono interino, mas a guerra pela verdade estava longe de terminar. A quinta estava silenciosa quando voltamos. Sofia Lencastre estava detida na adega, uma sala fria que cheirava a cortiça e segredos antigos. Estava amarrada a uma cadeira, o seu caro vestido de seda arruinado, mas os seus olhos permaneciam desafiadores enquanto Pedro, Martim e eu a rodeávamos. Por quê? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro.
Deite tudo. Sofia riu, um som frágil e cruel. Deste-me uma jaula, Pedro. Carlos e eu tínhamos uma visão. Negócios modernizados, apenas legítimos, sem mais sangue. Derramando o sangue da tua própria família? Perguntei, avançando para a luz. Sofia zombou. Achas que ganhaste porque paraste um carregamento? Carlos era um advogado. Tinha uma apólice de seguro. Inclinou-se, esforçando-se contra as amarras. Ele guardava arquivos, 30 anos de subornos, corpos e contas offshore. Um dead man's switch. Se ele não inserisse um código no seu servidor a cada 24 horas, os arquivos seriam automaticamente enviados por e-mail para Papel Expresso. Ela verificou o relógio. Carlos morreu às 20 horas. São 6 horas da manhã. Tem 14 horas antes que todo o Império Lencastre seja indiciado. Não vais para a prisão, Pedro. Vais morrer na prisão. A sala ficou num silêncio mortal. Podias disparar contra um gangster, mas não podias disparar contra um e-mail. Onde está o servidor? Martim exigiu. Não sei, Sofia mentiu, um sorriso triunfante nos lábios. Avancei, a minha mente a percorrer os padrões que tinha observado ao longo dos anos. Carlos era paranoico. Não usaria a nuvem. Precisava de acesso físico. Onde ele ia todos os dias? À casa da piscina, respondi a mim mesma. Ele nadava todas as manhãs. Dizia que era para as costas. A casa da piscina não tem eletrônicos, Pedro argumentou. A sala das bombas, calculei. O barulho da maquinaria mascararia o zumbido das ventoinhas de arrefecimento. Vasco! Martim gritou. Pega nos pés de cabra. A sala das bombas era um bunker de betão preenchido com o rugido dos canos. Martim e Vasco arrombaram o cadeado. Lá dentro, parecia vazia, mas notei um padrão de pó irregular no chão. Move esse tambor de cloro, ordenei. Martim empurrou o pesado barril para o lado, revelando uma escotilha. Descemos para uma pequena subcave seca. Uma única estante de servidores zumbia piscando azul. Na parede, um monitor exibia uma contagem decrescente. Tempo restante, 13 horas, 42 minutos e 10 segundos. Parte-o, Vasco disse, erguendo o pé de cabra. Não. Agarrei o seu braço. É um dead man's switch. Perda de sinal significa upload imediato. Temos de desativar o protocolo. Sentei-me ao teclado. O prompt piscava. Inserir palavra paz. Não temos a palavra paz, Martim disse, suor a escorrer da sua testa. Não é aleatório, murmurei. Carlos era obcecado por datas. Ele marcava o seu calendário. Tentei o seu aniversário. Acesso negado. Tentei a data em que passou no exame da ordem. Acesso negado. Uma tentativa restante, o ecrã avisou. Limpeza do sistema e upload. Inicia em 30 segundos. Fechei os olhos. O que importava para Carlos? Lerrado. A tomada de poder. Lembrei-me do arquivo da Víboras LDA, a empresa fantasma usada para o golpe. A data de incorporação, sussurrei. O dia em que a traição começou oficialmente. 15 de março. Os idos de março. Os meus dedos voaram pelas teclas. 0315. Carreguei em Enter. O ecrã congelou. Depois, acesso concedido. Protocolo desativado. Desabei, exalando um suspiro que sentia ter prendido por uma vida inteira. Martim tirou-me da cadeira, envolvendo-me num abraço feroz. És incrível, sussurrou no meu cabelo. Apenas li os livros que vocês ignoram, consegui brincar. Saímos do bunker para o sol da manhã. A ameaça da prisão tinha desaparecido. Mas, enquanto caminhávamos para a casa, uma sedã preta, com vidros fumados, bloqueou a entrada. Um homem de fato cinzento afiado saiu. Senhor Lencastre, sou o agente Silva, PJ. Martim colocou-se à minha frente, a mão perto da arma. O que queres? Aquele carregamento que interceptaram na noite passada, Silva disse calmamente.
As armas não eram para os Fernando. Foram roubadas de uma célula terrorista em Nápoles. Ao apreendê-las, entraram num jogo global. Silva olhou para mim. E você, senhorita Evans, sabemos que decifrou o código. Tem talento. O acordo? Martim perguntou, a voz dura. Podemos invadir-vos e aprender tudo. Silva ofereceu. Ou trabalham para nós. Mantenham o vosso território. Mas quando precisarmos de um carregamento para ser movimentado fora dos registros, atendem o telefone. Ele estendeu um cartão. Guerra com o governo português. Ou uma aliança. Martim olhou para o cartão, depois para mim. Eu estava pisada e suja, mas parecia uma rainha. Nós? Martim perguntou-me. Isso significa que vais ficar? Olhei para a mansão, uma casa de sangue, mas agora o meu lar. Alguém tem de garantir que não aceitas maus negócios. Martim pegou na minha mão e beijou os nós dos dedos. Então vamos dizer ao meu pai que ele está reformado. Tenho um império para reestruturar. A transição de poder no submundo raramente é sem derramamento de sangue. Mas a família Lencastre já tinha pago o seu imposto. Uma semana após a operação nos cais, a quinta já não era um lamento de luto. Pulsava com uma energia elétrica aterrorizante. No terraço de pedra, Pedro Lencastre estava sentado com uma mala aos seus pés. O Leão de Lisboa parecia menor agora, despojado do pesado manto de liderança. O avião está pronto, pai. Martim disse, saindo. Ele vestia um fato azul escuro feito à medida, finalmente parecendo em todos os aspectos o dom que nascera para ser. A Sicília vai ser boa para os meus pulmões. Pedro ofegou. Virou o olhar para a mulher que estava ao lado de Martim. Eu já não estava com o meu uniforme. Usava um fato de calças creme feito à medida, o cabelo a cair em ondas escuras, os olhos afiados e vigilantes. Cuida dele, Ana, Pedro disse, a voz embargada. Perdi os meus filhos porque não vi as cobras na relva. Tu vês tudo. Vou protegê-lo, senhor Pedro, prometi. Pedro assentiu, deu um tapinha na bochecha de Martim num adeus silencioso e caminhou em direção ao carro à espera. O leão tinha deixado a selva. O verdadeiro teste veio 1 hora depois. A reunião, a sala reservada do exclusivo restaurante de Lisboa, estava cheia de fumo e tensão. Os capos das 5 famílias e os capitães Lencastre esperavam. Queriam ver se o bastardo exilado conseguiria segurar a cadeira. Martim entrou e caminhou para a cabeceira da mesa. Os Fernando foram-se, anunciou, a voz a projetar calma autoridade. A podridão interna foi extirpada. Eu sou o dono agora. Respeitamos o sangue, Martim, disse Dom Costa, um velho capo de Benfica. Mas um dom precisa de um conselheiro. Carlos está morto. És jovem e impulsivo. Quem te aconselha? Martim sorriu. Uma curva perigosa e conhecedora dos seus lábios. Não preciso de um advogado. Preciso de alguém que veja os padrões antes de eles se formarem. Ele gesticulou para a porta. Entrei. Uma onda de confusão percorreu a sala. Alguns reconheceram-me como a empregada que tinham ignorado dias antes. Senhores, disse pousando uma pasta de couro na mesa de mogno. A minha voz era de gelo. Dom Costa, o seu negócio de cimento está a desviar 15% do lucro, mas está a perder 20% devido a ineficiências na cadeia de abastecimento. Analisei os números. Estão a perder dinheiro. A mandíbula de Costa caiu. Virei-me para Vasco. E Vasco, a sua equipa está a usar telemóveis descartáveis que a PJ consegue rastrear. Já comprei uma rede encriptada de grau militar. Usem-na ou vão para a cadeia. Olhei em volta da sala atordoada. Carlos Almeida usava brechas legais. Eu uso ciência e dados. Não estou aqui para servir-vos café. Estou aqui para garantir que sobrevivem. Martim recostou-se observando os seus homens. Alguma objeção? Um por um, os capos assentiram. Não me entendiam, mas temiam-me. E no seu mundo, o medo era moeda.
Naquela noite, os últimos fios soltos foram amarrados. Sofia Lencastre não foi executada. Isso era demasiado complicado. Em vez disso, uma ambulância privada levou-a para um sanatório na Suíça. Poético, murmurei, observando da janela da biblioteca. Ela adulterou registros médicos para matar os herdeiros. Agora foi declarada mentalmente incompetente, trancada numa jaula dourada com vista para os Alpes. E o agente Silva? Perguntei, virando-me para Martim. Aceitamos o acordo, Martim disse, servindo 2 copos de vinho do Porto Vintage. Movemos as encomendas secretas da PJ pelos nossos portos, e, em troca, a investigação da PJ sobre os arquivos de Carlos desaparece. Somos intocáveis, Ana, enquanto formos úteis ao tio Sam. Ele entregou-me um copo, aproximando-se do meu espaço pessoal. O ar entre nós estalou. Não quero uma parceira invisível, Ana. Martim disse suavemente, tirando o gancho do meu cabelo. Quero-te ao meu lado. Visível, temida, amada. Prendi a respiração. Isso é um pedido de casamento, Dom Lencastre? Não fazemos pedidos, Martim sorriu. Fazemos ofertas que não podes recusar. Ele beijou-me então, um selo num contrato ligado por sangue, tinta e... bem, talvez, amor. 6 meses depois, a gala de beneficência no Hotel Ritz, em Lisboa, foi o evento da estação. Quando as portas se abriram, os flashes explodiram. Martim Lencastre entrou, parecendo poderoso e perigoso, mas as câmaras estavam focadas na mulher ao seu braço. Anna Evans usava um vestido esmeralda cintilante, diamantes a brilhar na garganta. Movia-se com uma graça que desmentia o fato de que, 6 meses antes, estava a limpar chão. Senhor Lencastre, um repórter gritou. É verdade que a sua empresa ganhou o contrato de remodelação do porto? A minha parceira, senhorita Evans, supervisionou a licitação pessoalmente. Martim disse suavemente. Sorri para a câmara. Era um sorriso que dizia que eu sabia onde os corpos estavam enterrados. Ao entrarmos na pista de dança, Martim inclinou-se. Percebes que metade dessas pessoas sabe que somos criminosos. E a outra metade tem demasiado medo para perguntar. Deixa-os perguntar, sussurrei, apertando o braço dele. Poder é 10% do que tens e 90% do que as pessoas pensam que tens. Rodopiamos na valsa. Um herdeiro bastardo e uma criada transformados em rei e rainha. A maldição Lencastre estava quebrada. Uma nova dinastia tinha começado. E desta vez, ninguém os ia apanhar a dormir. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E Martim? Bem, com Martim, cada dia é uma nova descoberta, um novo problema para resolver, uma nova camada de complexidade num homem que pensei ter decifrado. E talvez seja isso que me mantém aqui, afinal. A curiosidade, o desafio, e a ideia de que mesmo num mundo construído sobre sangue, podemos construir algo que se pareça conosco. E vocês, o que acham? Terão Martim e Ana feito a escolha certa ao aliar-se com o governo? Ou será que isso lhes vai custar caro no futuro?